Olá pessoal, atendendo a pedidos, vamos discutir um pouco dos exercícios propostos nessa parte do curso, da física por trás da medicina, nesse caso a física das radiações. Então, depois das apresentações, da leitura do material, era legal que vocês gastassem algum tempo refletindo e tentando resolver os exercícios, tá? Vamos conversar sobre alguns deles. Bom, durante a sua leitura você vai encontrar alguns assuntos que te levam a pensar. No caso aqui, para refletir né? Pergunta aqui sobre o seu conhecimento, sobre a necessidade que você já teve ou não de usar algum desses exames, alguns diagnósticos que tem a ver com a física das radiações. No caso aqui, a radiografia, a radioterapia, ultrassom, tomografia, exames que são já comuns na nossa vida, né? Todos nós podemos usar na rede pública ou na rede privada esses mecanismos de exame, de diagnósticos que são muito úteis, né? Depois, no final dessa discussão, eu tenho aqui 3 questões que exigem um pouquinho de cálculo, né? A primeira coisa é observar essa escala, esse espectro de ondas, né? Aqui nós temos ondas que vão desde poucos metros até milionésimos de milímetros, né? Ondas muito pequenas, ondas muito grandes até ondas muito pequenas. E dependendo do tamanho de cada onda, a gente pode dar uma utilidade específica para ela. No caso das ondas grandes, que a gente chama de ondas de rádio, que vão da faixa de 10 a primeira, 10 metros, né? Na verdade aqui 10 Hz, né? Até 10 a oitava Hz. 10 a oitava são 10 milhões, né? É 1 com 8 zeros na frente. Depois tem uma outra faixa que vai de 10 a nona até a 10 a 11 Hz, né? E assim por diante. A faixa seguinte para vermelho, para violeta e assim por diante. Cada uma delas tem uma quantidade de energia. Quanto menor a frequência, menor a energia. Por isso que as ondas de rádio não fazem mal para a gente não percebe, não sente, né? Conforme as ondas vão aumentando a frequência, já tem mais energia. Não é à toa que a gente usa um micro-ondas para aquecer alimentos. A gente usa para outras coisas também, mas já tem bastante energia. Infravermelho é aquele que aquece. É esse aquecimento que a gente percebe no sol, quando você vai ao médico, na fisioterapia e recebe lá aquela luz que aquece, penetrando um pouco no seu corpo. Ultravioleta é uma onda ainda com mais energia, que tem o poder de ionização, que já pode provocar mutações e doenças de pele mais profundas, inclusive. Raio-X tem mais energia ainda, consegue atravessar o seu corpo. E raios gama tem muito mais energia, né? De onde eles vêm? A onda vem de coisas que têm tamanhos parecidos. Ela pode ser detectada por tamanhos parecidos, inclusive. Então, uma onda de rádio, ela vem da camada eletrônica dos materiais e provoca ondas muito compridas. Ela pode ser detectada por coisas grandes, né? Ou por isso, uma onda de rádio sofre interferência dos edifícios, das montanhas, das árvores, né? As micro-ondas também vêm da camada eletrônica, mas já são menores ainda, né? E nesse caso, elas podem ser detectadas por coisas menores, né? Por exemplo, moléculas de água, né? Infravermelho, menores ainda. Ultravioleta também, né?
raio-x também, e raios gama menor ainda. De onde eles vêm? Raios gama vêm de dentro do núcleo, né? Raio-x também vem da eletrosfera, vem de um processo de desaceleração, conversão de energia dos elétrons, né? Então, basicamente, a gente tem as emissões que vêm de fora do átomo, de fora do núcleo, que é do raio-x para trás, e as emissões que vêm de dentro do núcleo, que são raios alfa, beta e gama. Legal? Olhando desse jeito, a gente vê que essas ondas têm aplicações, né? As ondas de rádio a gente usa para comunicação, né? Basicamente. As micro-ondas a gente usa também para comunicação e para transmitir energia. Infravermelho, aquecimento. Entre o infravermelho e o ultravioleta, tem uma faixa muito estreita que é muito importante, que é a faixa para a qual nossos olhos são sensíveis, que a gente chama de luz visível. Se essa faixinha desaparecer, a gente fica cego, né? Todas essas outras frequências não são detectadas pelos nossos olhos, né? E a gente usa, por exemplo, aqui o raio-x para fazer a verificação interna do corpo, usa também para fazer tratamento de materiais, né? Raios atômicos a gente usa, por exemplo, para exames mais sofisticados, né? Destruir tumores e verificar situações mais não sensíveis, mas mais sutis, né? Além disso, a gente também consegue produzir muita energia, né? Como usinas nucleares, né? E dali também tem bastante radiação gama. Daí, com essa observação, a gente quer responder essas questões. Aqui tem questões bem diretas, né? Localize a faixa de frequência daquela tabela. Bom, nós temos faixas, são como se fossem categorias. Onda de rádio, micro-onda, infravermelho e assim por diante. Então, você vai observar aquela tabela e localizar as faixas de frequência. Depois, ele pede para você encontrar os comprimentos de ondas correspondentes às faixas que você localizou. Por exemplo, a primeira faixa, ondas de rádio, ela vai de 10 Hz a 10 milhões de Hz. Qual é o comprimento de onda mais longo e qual é o comprimento de onda mais curto? Como é que a gente faz essa continha? Muito fácil. Vamos ver. Vamos ver então. Como é que a gente faz essa continha? O problema já deu várias informações, além, é claro, das informações que você leu no texto. O primeiro item, pede para localizar as faixas de frequência. Ondas de rádio, micro-ondas e assim por diante. O segundo item, o item B, pede para determinar o comprimento de onda. E te dá umas informações. Qual é a relação entre velocidade, comprimento de onda e frequência? A relação é direta. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, como a gente sabe que a velocidade é de 300 mil km por segundo, ou 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, e também sabe que frequência dada em Hertz é um evento por segundo, 1 sobre segundo, a gente pode operar com essa equação. E aí vai ficar assim, o comprimento de onda, né? Isola o comprimento de onda, fica velocidade sobre a frequência. E aí eu vou substituir para os limites da faixa. Então, na faixa 1, onda de rádio, que vai de 10 à primeira até 10 à oitava. Então, para essa faixa vai ficar assim. O comprimento inicial, né, o mais baixo, 300 milhões de metros por segundo, dividido por 10. 10 à primeira dá 10. 300 milhões dividido por 10 dá 30 milhões. 30 milhões de metros. Por que metro?
metros sobre 300 milhões de metros por segundo dividido por 10 metros, que multiplica 1 sobre segundo. Então, quando a gente divide fração, a gente pega o denominador e inverte para multiplicar. Então, fica esse segundo, corta com esse segundo, só sobra metro. O comprimento é dado em metros. A mesma coisa para o limite maior da frequência. O comprimento do extremo maior da faixa, que eu chamei de lambda final, é 300 milhões de metros por segundo, que é a velocidade da luz, dividido pela frequência, que é de 100 milhões de hertz. 300 milhões dividido por 100 milhões dá 3. Esse segundo corta com esse dá 3 metros. Essa mesma operação a gente faz para as outras faixas todas. Seguindo as solicitações dos problemas, né, a gente pede então que você faça uma comparação com os tamanhos que você calculou com os tamanhos que essas ondas detectam. Onde estão essas informações? Vamos dar uma olhadinha? Essas informações estão aqui na tabela, né? Para cada uma das faixas, eu tenho aqui informação de quais são os elementos detectáveis por elas, com quem elas interagem. Tranquilo? Vamos continuar. O item 3, perceba que o item 3 é também uma questão de observação, né? Ele pergunta aqui: objetos minúsculos detectam ondas com altas ou baixas frequências? Objetos minúsculos trabalham com ondas minúsculas. Ondas minúsculas, ondas pequenas, são de alta ou de baixa frequência. Quando você olhar para a tabela com os valores que você calculou, você já vai saber disso. A dimensão dos objetos e a frequência da onda detectável são grandezas direta ou inversamente proporcional. O que quer dizer isso? Uma coisa é diretamente proporcional quando ela aumenta junto com o aumento da outra. Por exemplo, eu aumento o meu salário, eu aumento as minhas despesas. Então é diretamente proporcional. Quanto mais eu ganho, mais eu gasto. O que é inversamente proporcional é quando tem aumento de uma grandeza e a outra diminui. Por exemplo, quanto mais eu trabalho, menos tempo eu tenho de lazer. Então, aumenta o meu número de tempo de trabalho, diminui o tempo de lazer. Legal? Isso quer dizer direta ou inversamente proporcional, né? Então, pensando nesse exemplo, vocês vão responder a questão das ondas e dos objetos detectáveis. E depois, o item C é uma comparação entre a dimensão dos objetos e o comprimento de onda detectável, né? A gente precisa perceber se eles são parecidos, né? Por exemplo, eu tenho uma onda de 1 metro, essa onda é capaz de detectar que tipo de objetos? Objetos de milímetros de tamanho, objetos muito grandes de centenas de metros. Eles são parecidos? As ondas e os objetos que interagem são parecidas? Essa é a pergunta, essa é a resposta que essa pergunta está procurando. Tá ok? Vamos dar mais uma olhadinha. O próximo item pede para que você complete a tabela com as informações das fontes das radiações que nós estamos discutindo, né? De onde vem a radiação, né? Quais são os corpos, os elementos que emitem essas radiações, né? Então, a gente pode olhar aqui no nosso texto e
complementar essa informação fazendo buscas na internet, por exemplo, né? Mas a gente vai ter uma ideia geral assim. As ondas são emitidas por elementos parecidos, né? Então, ondas grandes são emitidas por elementos de fora do núcleo. E ondas muito pequenas são emitidas por elementos de dentro do núcleo. Então, tem as ondas nucleares e as ondas extranucleares. Mas vale a pena a gente dar uma olhada, que a maioria dessas ondas são ondas das camadas eletrônicas, né? São os elétrons que emitem, porque eles são excitados ou porque eles são acelerados ou desacelerados. Legal? Vale a pena consultar o texto e as apostilas adicionais que eu ofereci para vocês. E se ainda assim vocês não conseguirem localizar, a internet é um bom lugar de pesquisa. Vamos prosseguir. Acho que para esse tópico era só isso, né? Vale a pena pensar sobre ele. Existem ainda outros assuntos com algumas outras questões para ser discutidas. O procedimento é muito parecido. Se tiverem dúvida, é só me procurar. Até mais!